versículo 6 ao 12. Sugestão de corinho para a aula de hoje, né? O hino oficial do trimestre, sobre o amor de Deus, que tem tudo a ver com missão. O hino da harpa cristã, 643, Celebrai a Cristo. Soldado Corajoso, da tia Lili. E Amor de Deus, Vaneise. Quantas vezes, professor, nós durante o culto a gente fica lá olhando para o relógio, né? Pensando nas coisas que a gente deixou para fazer, né, em casa. Mas na lição de hoje nós vamos aprender com o Eutico sobre a insistência. Ele lutou contra o sono para poder ouvir a palavra de Deus. Que nós também possamos vigiar mais e nos tornar cada vez mais sedentos da presença e da palavra do nosso Senhor. O ponto central da nossa lição de hoje: milagres acontecem àqueles que amam e praticam a palavra de Deus. Né? Que não basta a gente somente ouvir, nós temos que praticar, fazer o que o manual nos ensina. Os alunos eles devem entender na lição de hoje e também acreditar que Jesus ele faz milagres na vida daquele quem ama e pratica a sua palavra. Né? Ele sempre está cuidando de todos nós. Professor, prepare a sua aula com antecedência e com muito empenho, muita criatividade, mas não se esqueça de orar pelo seu ministério, de orar pelas suas crianças, de orar pela sua aula. Porque o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhar nos corações das nossas crianças. Após a rotina, né, diária, inicial, que é os louvores, oração, né, a arrecadação das ofertas com as crianças, não se esqueça de recapitular, né, as aventuras de Paulo estudadas até aqui com os seus alunos. Para isso também a gente pode estar utilizando o panorama, né, o panorama do trimestre que vai nos ajudar a lembrar de cada lição estudada até hoje. Então, não se esqueça de atualizar também o plano de frequência, o nosso passaporte, né, missionário, que as crianças elas ficam bem atentas a este momento. Vamos mais adiante e também, enquanto as crianças estão atualizando o passaporte, professor, é interessante a gente relembrar, né, sobre a importância de fazermos missão em todo tempo e em todo lugar. Nós precisamos estar sempre reforçando, porque este trimestre nós estamos falando de missão. Então, é muito importante nós reforçarmos, né, enquanto as crianças estão ali colando, né, a sua mochilinha, né, no passaporte, reforçando sobre a importância de fazer missão. O nosso Memória em Ação está lá em Salmo 84, no versículo 11. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Né? Eu trouxe o modelinho do papel impresso, né? Deixei ali na pastinha para você, professor, para estar lendo, né? Você vai colar na parede ou no quadro, se você tiver, ou também pode estar dando para as suas crianças segurarem, para elas estarem lendo, né, no momento do Memória em Ação. Porque neste momento, né, nós vamos estar fazendo também uma brincadeira, nós vamos estar memorizando de uma maneira divertida, né, o Memória em Ação. Então, não se esqueça, antes da gente fazer a leitura, né, no cartaz, peça para as crianças abrirem suas Bíblias, lá em Salmo 84, no versículo 11, e leia juntamente com eles em voz alta na Bíblia. Elas têm que se familiarizar, manusear a Bíblia. Então, primeiramente, você leia na Bíblia juntamente com as suas crianças. Se alguma tiver dificuldade, você vai, ajude nelas a encontrar o livro de Salmos. Então, para a memorização, né, você vai usar uma maneira dinâmica e divertida com as suas crianças. A sugestão, né, para a memorização é que os alunos, né, você, professor, vai ser o regente. Você vai reger como um maestro, né, vai reger uma orquestra. E os alunos, eles deverão seguir os comandos dados pelo regente, por você, tanto com a voz como com o corpo.
enquanto recitam o versículo bíblico. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se o regente colocar as mãos para baixo, os alunos deverão se abaixar e recitar bem baixinho o versículo bíblico. Quando o regente levantar as mãos, elas levantam e falam mais alto. E assim por diante, você vai fazendo de uma maneira dinâmica e divertida o momento de memorização. Essa é a sugestão. Vamos mais adiante, professor. A nossa missão de hoje, o nosso item da nossa mochilinha missionária é a espada, que tem tudo a ver com a lição de hoje. A nossa espada é uma arma de combate. A espada ela é usada como uma arma de combate, Mas para o cristão, a espada é a palavra de Deus. Mostre para as crianças a Bíblia. A palavra de Deus é a espada do cristão. Ela nos ajuda a combater o mal. Sim, nós meditando, estudando, memorizando, nós vamos estar, sim, colocando a palavra em nosso coração. Vamos estar nos armando contra o mal. Ore, professor, com as suas crianças, pedindo para Deus ajuda para que elas venham combater o mal usando a palavra de Deus. E ajuda também para não agredir, nem brigar com o próximo. As crianças hoje em dia, elas estão muito intolerantes, Elas não querem levar desaforo, elas sempre estão buscando brigar um com o outro, Não tem mais paciência para ouvir, então elas estão muito com os pensamentos muito acelerados e elas vão indo por impulsos, estão muito impulsivas. Então é necessário nós estarmos orando e fazendo com que elas venham entender que elas devem, sim, se acalmar e estar combatendo o mal usando a palavra de Deus. É isso que nós ali na Escola Bíblica Dominical devemos ensinar às nossas crianças. Elas vêm para aprender a combater o mal usando a palavra de Deus, não o seu braço e nem as suas forças. Então, professor, ore com elas pedindo ajuda, que o Espírito Santo venha ajudar elas a não agredir ninguém, a não brigar com o próximo. Nós devemos nos amar, Nós devemos nos unir cada vez mais. Após a oração, professor, você dê uma espada para cada criança colocar na sua mochilinha missionária. Vamos mais um pouquinho adiante. Eu trouxe várias coisas, tem várias sugestões de moldes, tá? Eu preparei, a única coisa que eu não trouxe o molde, professor, foi dessa Bíblia aqui gigante, porque ela vai ser usada, no momento da palavra da história bíblica. E a minha aqui eu botei, é uma suqueira, se eu não estou enganada ao nome. Uma suqueira, eu coloquei água, Como a gente vai falar de pessoas sedentas pela palavra de Deus, daí eu coloquei uma suqueira, coloquei água e assim no momento da história bíblica, enquanto a gente for ensinar, que as pessoas estão sedentas da palavra de Deus, aí você vai levar de maneira lúdica, que a palavra ela tem água, ela sacia a nossa sede de conhecimento de Jesus, sacia a nossa sede de conhecimento de Deus. E assim nós vamos estar levando, de forma lúdica, o ensinamento sobre a palavra de Deus. Também trouxe um modelinho, um moldezinho, uma sugestão de uma lamparina. Uma lamparina, está todo o molde ali, é só recortar do tamanho, colar, que tudo dá certo. Eu fiz o enchimentozinho na minha, eu enchi com os restinhos mesmo das sobras do EVA, eu coloquei dentro e fui colando. E ficou super, super certo, ficou até mais firme. Também trouxe o moldezinho da lembrancinha. A lembrancinha, não sei se dá para ver aí, que ela é bem pequenininha. A Bíblia Sagrada, 3 páginas. Na primeira, Jesus. Na segunda, é água. E na terceira, a coroazinha, vida eterna. Que Jesus é a água, que nos dá a vida eterna. A água da vida. E também trouxe o modelinho, tá ali dentro da casinha, depois na hora de eu contar a história eu vou mostrar para vocês o modelinho ali da palavra de Deus, como era naquele tempo. Não era assim de forma impressa, como a gente tem hoje, era de rolo, são rolos, pergaminhos.
Então, eu fiz um modelinho para as crianças mais ou menos ter uma noção de como era a palavra de Deus naquela época. Também trouxe modelinho de umas vigas, né, com as lamparinas, mas eu coloquei a tocha que fica mais legalzinho, mais bonitinho, né, que iluminavam naquela época, porque não existia energia elétrica. Eu fiz com um rolo de... não tem aqueles rolos de embalagens plásticas que a gente usa para colocar o alimento, para guardar no freezer, né, na geladeira? Então, o rolinho, eu utilizei aquele rolo para estar fazendo essa viga, né, de fogo. E também trouxe o modelinho da mesa, tá ali, mas também foi com um rolo de papel higiênico. Eu cortei ele ao meio e cortei só um quadradinho de papelão, para estar fazendo a parte de cima da mesa. O modelo do Eutico, ele é igualzinho aos papéis, igualzinho aos... Me deu um branco agora. Aos meus bonequinhos feito de rolinho de papel higiênico. A única diferença é que eu tive que fazer uma dobradura, né? Eu levantei os bracinhos, dobrei ele para ele caber na janelinha, como vocês podem estar vendo, e fiz um cortezinho, como se fosse duas perninhas. Para quê? Para ele não cair nem para um lado nem para o outro. Daí a gente coloca ali e fica firmezinho, fixando o nosso Eutico ali na janela. Trouxe também um modelo de atividade que é feito com papelão, só que eu coloquei fita durex, eu cortei um desenho, um molde de um copo, coloquei a fita durex, né, uma fita adesiva mais larga de um lado, e do outro lado, né, a gente cola bolinhas de papel crepom. A gente cola e as crianças vão enchendo o seu copinho enquanto ali está fazendo atividade. Você vai aproveitando para falar que as crianças devem sempre vir na aula para encher, né? Se encher da água da vida, se encher cada vez mais da palavra, do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos estar transbordando para levar, né? Anunciar, falar do amor de Jesus às outras pessoas e também alcançar a nossa salvação. Tudo tá o moldezinho. Deixa eu ver se eu trouxe... eu trouxe também o da casa. Eu deixei ali um passo a passo, mas eu espero que vocês entendam. Eu deixei o passo a passo dessa casinha aqui, né, ali na pastinha, e também as fotinhos dessa minha aqui de 3 andares. Mas, ó, eu vou dizer como é que eu fiz. Eu deixei papel crepom aqui dentro. Foi com caixa de leite, eu cortei a caixa ao meio, virei ela para ficar as letras para dentro, né? Eu colei, essa aqui eu colei com cola quente, mas você pode estar grampeando, colando da maneira que você achar necessário. Aí faça as janelinhas, é só colocar um em cima do outro que fica, porque não está colado, eu só não posso mexer aqui, senão agora vai cair e na hora da história daí vai levar um tempinho para arrumar. Mas é fácil, é só colocar um em cima do outro, não precisa colar, tá? Só colei as 2 primeiras, as de baixo, as de cima estão soltas, para facilitar o transporte, né, professor? Como eu fiz o carimbinho ali de tijolinho? Eu peguei uma esponja, a esponja de louça, né? Essa daqui tá novinha, mas eu usei, peguei uma bem usadinha, porque daí fica umas bolinhas, aí fica mais bonito o detalhe, né? Quanto mais velhinha. E cortei e nos pedacinhos de tijolo, né? Uns retângulos pequenos, como eu achei, do tamanho que eu queria, né? Mas você pode estar cortando do tamanho que você desejar. Você corta, depois você só use como se fosse um carimbo mesmo, na tinta guache. Eu usei uma tinta acrílica que eu tinha lá sobrando, é só colocar e carimbar, mas antes você faça também uma pintura de fundo primeiro, deixe secar, e depois uma cor mais clara você faça o modelinho, né, o impresso ali de tijolinho. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Faltou aqui a nossa luz, né,
que Jesus é a nossa luz, é a luz para o nosso caminho, e a palavra de Deus, ela nos direciona, ilumina os nossos passos, ilumina a nossa vida, né? Quanto mais a gente tiver o conhecimento de Deus. Então, eu deixei ali o moldezinho também, né, da nossa lâmpada de palitoche. Esse aqui é um modelo que eu uso muito, eu uso bastante, até quebraram o meu cabinho, né? Mas assim, eu uso bastante porque ele é como se fosse um coringa, você vai estar utilizando para várias outras histórias bíblicas, né? Serve para várias outras lições também. Esse meu aqui, eu tenho um interruptor. Eu deixei ali na pastinha o molde do interruptor também. Tudo feito com papelão, com EVA, né? E cola instantânea. E o palitinho daqueles de churrasco. Palitinhos de churrasco. Você corta o molde certinho e você vai fazendo, vai estar colando de um lado, né, a lâmpada acesa e do outro a lâmpada apagada. Vamos mais adiante, o que mais a gente tem aqui de molde, eu acho que é só isso. Agora vamos adiante para o nosso país, né? A nossa curiosidade de hoje, nós vamos para o país do Chile. O Chile, ele é um país que fica lá no extremo oeste, aqui da América do Sul mesmo. A sua capital é Santiago. Ele é cercado pela Cordilheira dos Andes, né? Pelas montanhas também da Cordilheira da Costa do Pacífico Sul. Primeira curiosidade sobre este país é o deserto mais seco do mundo fica no Chile, o deserto de Atacama. É um deserto muito seco, muito árido, ele é tão seco que às vezes quando chove, se chover demais, os micro-organismos, né, microscópicos, aqueles que a gente não vê com os olhos, né, se chover demais eles acabam morrendo pelo excesso de água. De tão seco, de tão acostumado, né, que esses micro-organismos estão com o deserto, né, com o árido. Então, nossa segunda curiosidade, o melhor lugar para fazer uma observação astronômica é no deserto de Atacama, devido à sua altitude e também ao céu muito limpo. Lá é o melhor lugar do mundo para observar as estrelas. Terceira curiosidade, que o Chile é o quarto maior produtor de vinho do mundo. Lá o Vale Central do Chile é uma região perfeita para a produção, né, de vinhos. O país também é o país com mais vulcões no mundo. Ele tem também, teve o maior terremoto já registrado na história, também o Chile. Foi no Chile que ocorreu um terremoto muito de 9,3 na escala Richter, acho que é isso, falei errado, acho. A nossa quinta curiosidade, o maior edifício da América Latina fica no Chile, a Costaneira Center Torre 2. A cidade mais ao sul do planeta fica no Chile, a cidade de Puerto Williams, né? É a cidade do mais ao sul do planeta. O Chile também é o dono, vamos dizer assim, de parte do território da Antártida. Algumas ilhas fazem parte do território do Chile, né? Fica ao comando do Chile. Os chilenos, eles têm um sotaque particular. Eles falam o espanhol, né, o castelhano, mas com um sotaque muito carregado, né, e muito cheio de gírias. Que às vezes a pessoa que fala, se sair daqui, né, um brasileiro que fala fluentemente o espanhol, né, o espanhol corretamente, chega lá no Chile, né, vai se sentir meio que perdido devido a muitas gírias que tem, né, na linguagem castelhana deles. O Chile também já ganhou dois prêmios Nobel de literatura, né? Foi o poeta Pablo Neruda e Gabriela Mistral, né? Eles fazem poesias. E a nossa décima, né, curiosidade é que o Chile, ele tem as múmias mais antigas do mundo. A gente pensa que tem múmias só lá no Egito? Não, não, né? Lá no Chile, né, lá foi encontrado múmias da cultura de Chinchorro, encontradas lá no deserto de Atacama, né? Então são as múmias mais antigas do mundo.
Sugestão para a dinâmica, para a nossa lição de hoje, professor. Eu sugiro fazer a dinâmica depois da história bíblica, porque daí vai reforçar o ensino, né, para as crianças. Então, você vai precisar de lenços, né? Você vai ter que encontrar, né? Ver se consegue lenços para cada criança. Eu sempre, depois que eu comecei a dar aula, eu vou pedindo, né, para as irmãs do círculo de oração, que sempre tem lenços, né, para se elas têm lencinho para fazer doação, que a gente sempre usa. Então, você vai precisar de um lenço para cada criança. O que nós vamos fazer com o lenço? Nós vamos vendar os olhos de todas as crianças. Não é uma de cada vez, é de todas no mesmo momento. Coloque elas sentadinhas com os olhos vendados. E aí depois, né, de elas estarem com os olhos vendados, você, professor, vai escolher alguém para que escolha, né, escolha uma criança para estar escolhendo alguém para começar essa brincadeira. E quem acertar a pergunta, né, vai ganhar uma recompensa. Então, sugiro, professor, que você leve bala, pirulito, para estar fazendo, né, não deixe a criança ficar sem a recompensa quando acertar a sua pergunta. Então, conforme cada aluno vai participando, eles podem ficar sem a venda, sentadinho até terminar a brincadeira. As perguntas, elas devem estar relacionadas ao cenário, né, à história bíblica, e devem estar relacionadas como é que eu vou dizer, a sala de aula, né, se você faz na igreja, então, de acordo com a igreja, o cenário, o local, né, os móveis, tudo que está ali dentro da igreja ou dentro da sala de aula, e também deve estar relacionadas com as vestes, né, e de cada aluno, né? Você tem que deixar bem claro como é que vai ser feita as perguntas. Não pode fazer pergunta da casa de um amiguinho, não. Tem que ser perguntas relacionadas à história bíblica, à sala de aula e a cada aluno que está ali presente na lição. Então, aí durante o objetivo, né, dessa dinâmica é saber se as crianças estão atentas à lição, né, ao que foi ensinado na lição de hoje, se elas estão atentas a tudo que ouviram e tudo que viram, né, ao redor. E você vai relacionar, professor, essa brincadeira com a necessidade que a gente tem de estar atento, ao ouvir atentamente a voz de Deus. Nós temos que estar sensíveis à voz de Deus, né, para que Ele possa fazer maravilhas em nossas vidas. Então, nós sempre temos que estar atentos à voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa brincadeira é sobre a atenção, a observação, porque há momento para tudo, há momento para brincar, mas também há o momento do ensino, do ouvir a palavra de Deus, de aprender sobre o nosso Senhor. Agora, o nosso momento da nossa história bíblica. Você vai começar, professor, contando que Paulo, ele estava lá na cidade de Troade. Chegou lá na cidade de Troade com alguns amigos, né, amigos missionários, amigos cristãos, que ele, né, desenvolveu a amizade durante, né, o percurso das aventuras dele, e estavam lá ensinando a palavra de Deus aos moradores daquela cidade. E no sábado à noite ia acontecer a ceia do Senhor. Como de costume, eles sempre escolhem uma casa para estar, né, celebrando a ceia do Senhor. E era uma reunião especial, ela era muito importante. Por quê? Porque Paulo, no outro dia, ele já ia embora daquela cidade, ele ia visitar outra cidade. Então, aquele povo, os cristãos, eles estavam muito ansiosos para aprender cada vez mais com Paulo. Por quê? Porque ele iria para outro lugar. Então, eles tinham que aproveitar esse momento para aprender tudo o que eles poderiam, para tirar todas as dúvidas, né? E ouvir atentamente a palavra de Deus. E o Paulo também, ele estava preocupado, porque ele queria ensinar o máximo que ele pudesse da palavra de Deus, né, dos ensinamentos de Jesus para as pessoas. Então, havia muitas pessoas interessadas, né, em ouvir a palavra de Deus e também ouvir a pregação de Paulo. Paulo começou a pregar, né, a palavra do Senhor
E as horas foram passando e foram passando. E o sono começou a pegar as pessoas. As pessoas, né, depois era um local fechado, né, estava muito lotado, e as pessoas, elas, eu imagino que elas estavam cansadas de um dia, né, exaustivo de trabalho, mas estavam ali, dispostas, né, a ceder, né, o momento de descanso para ouvir, aprender mais de Deus. Eles estavam se esforçando para aprender mais do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Então, eles estavam ali, né? Naquele tempo não havia energia elétrica e aí eles tinham umas torres, né? Umas vigas e colocavam as lamparinas. Por isso que eu trouxe aí as crianças, o que é lamparina, Pro? Lamparina era mais ou menos assim, porque esse é o modelinho que a Pro, né, fez, né, de acordo com o que achou na internet. Mas é claro que há vários modelos, né, de lamparinas daquela época. Então, naquela época, não existia energia elétrica como a gente tem hoje. Então, a iluminação era fraca, né? E como estava muito lotado, né, o cansaço foi consumindo as pessoas, né? E também aquela luz da lamparina, né, também foi deixando cada vez mais eles com sono. Só que havia, né, no meio dessas pessoas, um menino chamado Eutico. Um menino, um moço, né, tem várias traduções, é moço, um jovem, né, ele estava ali atento, né, ouvindo a palavra de Deus. E ali estava tão lotado que ele sentou na janela. Olha só que perigo. Professor, fale com as suas crianças, mas faça caretas, faça caras e bocas, professor. É muito importante porque as crianças, elas sentem que você está ali passando a história realmente como aconteceu. Olha só que perigo, ele sentou ali na janela, mas olha, estava cheio de gente, mas mesmo assim o lugar que ele escolheu era perigoso, mas ele estava ali, ó, atento, ele queria ouvir tudo que Paulo tinha para ensinar. Só que o sono, a pregação foi se estendendo cada vez mais, as horas foram passando e o sono foi pegando esse moço. Ele começou a cochilar, e professor, se você preferir, você peça para as crianças. E chegou um determinado momento que ele não conseguiu resistir ao sono, fechou os olhos, mas gente, olha o que aconteceu. Ele caiu. Se você preferir, professor, peça para as crianças fecharem os olhos e ir se abaixando na cadeira, né? Não vamos dizer para as crianças caírem no chão, porque senão vira bagunça, né? E também podem se machucar. Mas assim, fala que ele começou, o sono venceu, né? E ele acabou dormindo. Mas como ele estava sentado na janela, ele caiu. Vamos tirar o Eutico daqui, ele caiu no chão. E morreu. As pessoas saíram de lá, desceram. Deixa eu tirar aqui a minha... Viu, professor? Que eu não colei, para facilitar nesse momento. As pessoas que estavam aqui em cima, né, no terceiro andar, aprendendo, desceram e foram até o Eutico. E confirmaram que ele havia morrido. Mas o nosso Paulo, ele pegou... Deixa eu tirar o Paulo aqui. O nosso Paulo desceu e chegou até ele e disse para as pessoas, não se assustem, vocês não fiquem assustados, não se desesperem, porque ele está vivo. E o Eutico, neste momento, sabe o que aconteceu quando Paulo disse que ele estava vivo? Ele viveu. Ele ressuscitou. Aí, como eu amassei, professor, você pega, né, desamasse ele para colocar o Eutico novamente de pé. Ele ressuscitou. E eles foram embora? Não. Eles subiram novamente, voltaram lá para cima para ouvir mais do Senhor e também para a ceia do Senhor que aconteceu. E sabe o que foi mais interessante? Nenhuma daquelas pessoas foi para casa. Não, eles participaram da ceia e Paulo continuou a pregar e ele pregou até o amanhecer. Olha só como é importante neste momento, né? Como eu fiz a minha Bíblia aqui, ó, ela tá pesadinha porque eu peguei e coloquei um galãozinho de água. Neste momento você pode estar pegando
essas pessoas, elas estavam sedentas de água. Quem aqui quer água da vida? A água que Jesus disse que ia fazer jorrar para a vida eterna, se nós buscássemos. Porque essa água que a gente bebe da torneira, ela vai saciar nossa sede, mas só por um momento. Mas a água que Jesus, ele nos dá, é a água que jorra para a vida eterna. É água da vida. E aí você ofereça, né? Se você tiver a oportunidade de fazer, ter uma bibliazinha com um galãozinho de água, ofereça água para suas crianças, né? Deixem que elas tomem dessa água, né? Porque a palavra de Deus, ela jorra vida, né? E vida em abundância. E assim você vai encerrando, professor, a sua aula, né? Mas assim, reforce com as suas crianças que eles se esforçaram, mesmo cansados, eles se esforçaram para continuar ali ouvindo, aprendendo a palavra de Deus. Quantas vezes nós não temos paciência, nós ficamos olhando para o relógio, ai, quer ver as crianças? Vocês se perguntando, ô Pro, já vai acabar o culto, Pro? Ô Pro, já está na hora, meu pai vai vir buscar? Então reforce com as suas crianças que o Eutico, ele estava com sono, ele estava ali cochilando, mas ele não ficou cuidando, perguntando se ia terminar. Não, ele estava interessado em ouvir a palavra de Deus, em ouvir, em aprender sobre Jesus. E o milagre acontece em aqueles que amam e praticam a palavra de Deus. O milagre aconteceu na vida de Eutico. Ele ressuscitou. Por quê? Porque ele estava ali atento a aprender, a ouvir mais sobre Jesus. Jesus opera milagres àqueles que amam, ele honra aqueles que amam a aprender e ouvir a palavra de Deus. As crianças, elas devem entender que há o momento do ensino, o momento de estar ali ouvindo, prestando atenção na palavra de Deus, porque o Senhor, ele quer operar milagres. Como ele operou milagre na vida de Eutico e de tantas pessoas, ele também quer operar milagres em nossas vidas. Ele quer operar milagres na vida de cada uma de vocês, crianças. Ele quer operar milagre na vida das suas famílias. Então, reforce, professor, que Jesus, ele está nos fornecendo a água da vida, a água que vai operar transformação nas nossas vidas, mas não é qualquer água, não. É a palavra de Deus que vai saciar a nossa sede de Jesus, a nossa sede de conhecimento, que através da palavra nós somos transformados e nós vamos encontrar a salvação, a vida eterna em Jesus. E assim, quando chegou o amanhecer, as pessoas, Paulo foi para outra cidade e as pessoas voltaram para sua casa. Mas o Eutico, ele voltou feliz e contente, assim como as outras pessoas, porque eles ficaram maravilhados com este milagre que eles presenciaram, que foi o milagre da ressurreição. Então, eles voltaram alegres e animados. Olha só como é importante nós estarmos atentos à voz de Deus, né? E prontos, se esforçando para aprender, porque milagres acontecem. E professor... Tia Grazi. Ô, tia Grazi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, tia Grazi, tem pessoas participando aí no YouTube, se tu olhar aí no... É verdade, pode esqueci. ver no AD Educacional e também no ADC, do Criciúma, né? Esqueci de olhar, mas gente, eu não sei olhar aqui, onde é que eu olho? Vai ali, a Ana Paula pode dar uma assistência para ti, mas eu vou falando aqui e tu fala o nome ali, tu agradece, tá? Ô, tia Grazi. Oi. Tem a irmã Mari Siqueira, tá assistindo a aula, tá dizendo que tá muito top. Oi, irmã Mari. Olha ali na câmera do Jonadab. Oi, irmã Mari, muito obrigado pela sua participação. Isso aí, também tem a Jamile, a irmã Jamile também tá... A irmã Jamile também está participando, dizendo que a aula está uma benção, tá top a aula. Irmã Jamile, muito obrigado também pela participação. Também tem a Josimara. Josimara também está nos assistindo na aula de hoje. Conhece ela, não? Josimara? Agora, conhece? No momento, não estou lembrada. Tá, obrigada, Ana Paula. Tá nervosa? Eu tô muito nervosa. Pelo amor de Deus. Tô nervosa. Isso. Quando eu fico nervosa, me dá um branco, gente. Olha, tem mais gente participando aqui.
Flor de Maria Pereira, cheguei atrasada, estava no ônibus, mas a aula está uma bênção. Obrigado, Flor de Maria. É isso aí, tem várias pessoas aí participando aí também. Que ele tá no A Jamile outro. está dizendo assim, ó, Deus é contigo, mulher. Amém, amém. Isso aí. Mais pessoas aí participando também. Tem um pessoal ali da... Deixa eu ver de onde que é esse pessoal aqui. Só um Deixa eu ver Vê aqui. se tu consegue ver aí. Aqui no meu tá... No teu zap aí também, pode olhar no teu zap. É esses nomes que aparecem aqui, Ana Paula? Faniquita? Faniquito também está participando, a Faniquito. Faniquito? Eu li errado? Faniquito. Faniquita, muito obrigado pela sua participação. É isso aí, tem a Rose também, ali de Pedras Grande, participando também, mandando um abraço para todos Rose nós de aí. Pedras Grandes, um Ela disse que a abraço. equipe é uma benção, tá top aí a nossa equipe. Amém, né? Que Deus abençoe a sua Também- vida. Também tem, deixa eu ver aqui. Ramiro, ele é lá do Pará, dizendo, tô ligadinho aí, tá uma benção a Nossa. aula. Né? Do Pará, nós chegamos lá no É Pará. isso aí. Obrigado, Ramiro, pela Ó, participação. Deus também tem o abençoe. Ezequiel Fidelis, também está lá na casa deles, que está assistindo a Quem? aula e disse que quer vir uma hora participar da tua aula também. Ezequiel Fidelis, obrigado pela Ezequiel é o participação. nosso técnico aqui, o engenheiro técnico aqui da TV, né? Pastor Marlon está aqui também, está ouvindo, assistindo também a nossa aula. Que bênção, Pastor Marlon. Obrigado pela participação. É isso aí, Grazi, é isso aí. É isso aí, são essas as participações no momento aqui que eu estou vendo, né? Se tiver mais alguém aí que tu consegue ver, tá bom? No meu aqui, eu acho que encerrou aqui no Encerrou? meu, né? Então tá, beleza, Grazi. Então, como eu estava falando, nós chegamos ao final da nossa história bíblica, né? Professor, fale para suas crianças que Deus sempre honra aqueles que se esforçam em aprender e praticar a sua palavra, porque a gente deve ouvir, deve aprender, meditar na palavra de Deus, mas nós também devemos praticar, né? Colocar em prática tudo que a gente aprende da palavra de Deus e do seu ensino. Então, neste momento, leve a sua criança a Cristo, não se esqueça, né? Faça o círculo, ore juntamente com elas para que Deus venha colocar mais sede da palavra, mais sede de conhecer Jesus em seus corações. Obrigado pela participação de cada um de vocês, que Deus abençoe as suas vidas e espero encontrar vocês na próxima aula. Deus abençoe.